Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Hoje é domingo e hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E hoje eu quero falar então a respeito de uma mãe incansável chamada Rispa. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 11, conta a história desta mãe incansável. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los e, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, Davi perguntou aos gibeonitas: O que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: Nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoas alguma em Israel. Então Davi disse: Por que vocês disseram isso? Isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: Eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, tinham tido com Adriel, filho de Barsalai e Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor. E os 7 morreram ao mesmo tempo, foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias do princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram então a Davi que Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. E então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais furtaram da prata de Bertseia, onde os filisteus tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Gilboa. Davi transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Esta narrativa bíblica fala da vida de Rispa, seu comportamento, sua atitude como uma mãe amorosa frente à luta e ao luto que passou na vida. Ela era a concubina do rei Saul, teve com ele 2 filhos, Amoni e Mefibosete, que foram criados no palácio real. Mas um dia, o rei Saul e todos os filhos foram perseguidos e mortos. Começa então na vida desta mãe um período de dificuldade e escassez, de perdas e de fuga. Ela experimentou o período do deserto e a exploração. Rispa, além de perder seus filhos, ficou também viúva do rei. O nome Rispa significa pedra quente, e ela era filha de Aiá, cujo nome vem da mesma raiz da palavra intocável. Todos, inclusive muitas mães, são vulneráveis às tempestades e aos açoites dos vendavais
que podem surgir inesperadamente em alguma curva do caminho da vida. E é nesse tempo que o amor e o caráter se revelam. Açoitada pela tragédia de seus 2 filhos mortos e crucificados, ela que era a pedra quente, firme como uma rocha, subiu em uma rocha por 6 meses. Colocou um pano de saco sobre a penha, em frente ao cadáver de seus filhos, e os ficou guardando de dia e de noite. E diz a palavra, e não deixou as aves de rapina, os urubus, sobre eles de dia, e também à noite, os animais do campo. Percebemos a dor dessa mãe, sua humilhação diante de Deus em favor dos seus filhos. O pano de saco, na Bíblia, sempre teve o significado de arrependimento e humilhação. Imagine a dor dessa mãe diante dos corpos em descomposição dia e noite. Pode-se imaginar o que se passava em seu coração, as suas lágrimas à espera de um sepultamento digno dos seus filhos. Ela não saía da sua torre de vigia, esperando que o rei se compadecesse e desse um sepultamento digno e nobre aos seus filhos. Uma mãe guardiã jamais ficará sem o favor do rei. Quando o rei ficou sabendo da atitude dessa mulher, então ele tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas e dos enforcados, e enterraram então na terra de Benjamim. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra e volta a chover. Enquanto Davi não honrou aos que morreram pelo pecado de outro, não houve o favor, a bênção de Deus sobre a terra. E qual foi a atitude de Rispa? Que fez a mão do rei Davi trazer a bênção novamente sobre Israel. Uma mulher que usou o que tinha nas mãos, um pano de saco, para se colocar sobre a rocha que é Jesus. Rendida com o coração quebrantado, entregue, confiante no favor do rei, ela recebe então o favor. E não é diferente hoje. Mães que entendem o seu lugar na rocha, que é Cristo, e que estendem os seus panos de saco, se rendem pela fé nas promessas do Senhor e continuam guardando suas casas em oração. Mesmo que o tempo, as dificuldades não lhes sejam favoráveis, elas jamais desistem até chegar a resposta. Com certeza, as mães de oração que levam os seus filhos a encontrar o favor do rei. O amor de uma mãe levado ao extremo. Essa forma de lidar com as amarguras da vida também pode nos fazer lembrar de Maria, mãe de Jesus. Quando muitos o abandonaram, ela estava lá presente. Uma mãe amorosa e sofredora ficou ao pé da cruz. Nos relata João 19, 25 a 27. Rispa, ela é o símbolo da mãe amorosa, persistente, despojada, lutadora, que está aí perto de você. Hoje é o nosso dia de agradecermos a mãe que temos ou que tivemos. Minha mãe, eu amo você e sou grata a Deus porque você escolheu me ter, mesmo que você passasse pelo vale da sombra da morte, você decidiu pela minha vida. E eu sou grata ao meu Deus pela mãe que eu tenho. E eu te agradeço, mãe. A senhora ficou viúva com 45 anos, cuidando de adolescentes e 2 jovens. A senhora fez o papel de uma mãe amorosa e a senhora tem cuidado de nós e orado por nós até hoje. E eu sou grata pela sua vida, mamãe. Infelizmente, muitos pais abandonam seus filhos, ainda vivos. Que todas as mães, como Rispa, Maria Isabel, e nossas mães recebam a honra, o amor e o respeito dos seus filhos.
Quantas mães, como Rispa, choram por seus filhos que estão mortos em seus próprios pecados e delitos? Quantas mães colocam um pano de saco sobre a rocha, que é a palavra de Deus, e sobre as suas promessas, e vigiam por seus filhos, espiritualmente mortos, separados, afastados de Deus, nas drogas, nos vícios, na prostituição, nas depravações, no ocultismo, exalando o mau cheiro do pecado, decompondo-se dia a dia na podridão desse mundo. São mães que oram incansavelmente, crendo no impossível, que Deus trará seus filhos novamente à vida. Filhos, vocês sabem o valor da lágrima de uma mãe? A vigília em oração por sua vida são as lágrimas e a oração dela que fazem com que você receba o favor do Rei. Hoje, seja você a honrá-la, cuidando, orando por ela, zelando por ela. Filhos que não honram os seus pais não recebem o favor do Rei, não prosperam e não vivem longos dias na terra. A todas as mães, feliz Dia das Mães. Mãe, que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz.